Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Falando um pouquinho de imigração, tem uns FIIs que entraram em vigor desde ontem, 22 de julho, que foram, agora, até hoje, quem dava entrada em asilo era grátis, não precisava pagar nada. A partir de agora vai ter que pagar $100 por aplicação e depois todo ano vai ter que pagar uma taxa de $100 para renovar. Não tem jeito, tem que fazer. Outra coisa é o formulário 765, que é o Work Card. O formulário 765, normalmente, quando você aplica para o asilo, a primeira vez ele é grátis, você não paga nada. Só que aqui está dizendo que não, que você vai pagar $550 primeira vez e que para renovar vai ser $275 quando tiver que estender ou que renovar esse Work Card. Aí tem uma coisa aqui então que não foram todas as FIIs que aumentaram? Não. E tem uma outra aqui que eu acho que eu não vou, ela botou aqui, mas eu acho que o formulário está errado, que está dizendo assim, pessoas em liberdade condicional que solicitarem uma autorização de trabalho por meio do formulário 131 devem pagar $275. A formulário 131 é de viagem, então eu vou ter que ler a matéria porque eu acho que essa parte aqui está E errada. também a gente sabe que no Brasil parece que... E outra coisa, né? o Visa Humanitária, que também era grátis, que é o 360, agora, ou é a petição de imigrante juvenil, que também é outra petição, agora paga $250. E vai passar, nossa senhora, e aí o TPS, que é o formulário 821, que é isso que você ouve falar de, que normalmente o pessoal que vem, como é que é o nome? Eu vou esquecer o nome, TPS, Temporary, é o que normalmente o pessoal do El Salvador, da Colômbia, é um tipo de uma proteção para você vir para cá para trabalhar, era $50 e vai passar para $500. Nossa. Essa foi bastante alta. Eu sei o nome que você quer falar, eu não lembro. Tem também, eu ouvi dizer que o visto, né, no Brasil, para as pessoas que tiverem o visto aprovado, vai ter uma taxa extra de $250, sabia? Você paga o que é normal agora, se eu não me engano é $160. O DS. Mas se o visto for aprovado é uma taxa maior de $250. Isso não é só no Brasil, é pro país inteiro, é pro mundo inteiro. Hoje uma mãe me ligou, porque ela estava registrando a criança na escola, ela estava tendo problema, que ela estava fazendo isso online. Ela dizia que ela não conseguia fazer upload do visto do B2 lá no sistema online da escola, como ela fazia. Falei, graças a Deus que você me ligou. Eu já fiz esse vídeo antes, eu já falei sobre isso, eu vou voltar a repetir. Se você tem uma criança que está em idade escolar, você chegou aqui em Nevada agora e você vai registrar seu filho na escola, você não precisa levar o passaporte e você não deve levar o tipo de visto dele. Basta você levar a certidão de nascimento da criança e a tradução. Por quê? Porque é proibido o B2, que é o estudante, eles não conseguem colocar ele na escola. E se você fizer isso e você registrar e você der essa documentação, é muito complicado. Há uns 3 anos atrás um casal fez isso, eu cheguei aí até o secretário de educação para tentar desfazer, porque a escola não aceitava cadastrar criança de 9 anos. O final da história, a mãe teve que aplicar para um visto de estudante para mudar a categoria do filho para conseguir. Não é obrigatório apresentar o passaporte da criança, então vocês apresentem a certidão original e a tradução. Não esqueçam, isso é para matricular os filhos na escola. Por favor, é muito importante, porque agora vai começar as aulas. E outra coisa também, carteirinha de vacinação, você não precisa traduzir. Muita gente fala, eu queria traduzir. Né? Não é só isso. Aí tem uns tradutor que é meio bocoió e que vai lá e cobra para traduzir. Sim. É sacanagem, porque basta você pegar a carteirinha da escola, a carteirinha de vacinação da criança lá do Brasil e você leva no Health Department ou na própria escola e eles conseguem transcrever para uma carteirinha daqui por causa dos códigos e é grátis. Então, sim, por favor, não vai pagar para traduzir essa carteira de vacinação de criança e não vai mandar o visto de estudante o visto de turista quando for registrar, tá bom? E acho que realmente você tinha feito um vídeo já sobre isso, a gente tinha falado, vamos ver se a gente compartilha de novo, mesmo porque daqui 3 semanas começam as aulas, Cecília, na segunda semana de agosto, dia 11 de agosto,
começa o ano letivo aqui, né? Porque o ano letivo aqui, ele é ao contrário do Brasil. O ano letivo começa agora em agosto. Então, tem muita gente que vai registrar a criança na escola. Então, escuta aqui o que a Cília falou. Não leve o visto de turista, porque senão você pode ter problema na hora de registrar a criança. Aqui. Tem uma pergunta para você. Posso fazer? Porque o cara eu vou esquecer depois. O cara perguntou sobre licença. Posso para você? Pode. A pergunta é o seguinte. Ele está com visto de estudante aqui. De acompanhante, tá? E aí, ele é tatuador. P2, então. Ele é o F2, né? F4. De esposo? De dependente de estudante, E ele é tatuador. A pergunta é o seguinte, ele foi numa companhia e perguntaram se ele não podia tirar uma licença de aprendiz. Sem remuneração. Então, sem o ETIN, sem o social, consegue? Consegue, eu já vi sobre essa licença, a gente pode ajudar ele. Você sim. pode ajudar? Uhum. Então tá, então já está respondida a pergunta que me mandou lá. Se você tem... Entre em contato pelo WhatsApp aqui, que a gente WhatsApp. Passa mais informações para vocês. Ah lá, alguém falou um monte de coisa lá, vai lá e lê. Meninas, nos mudamos da Flórida para Vegas e precisamos renovar nossa drive e nosso work permit. Vocês podem nos ajudar com esse assunto? Com certeza. Com certeza. A nossa assistente para assuntos aleatórios, que já está escutando isso aí, já vai pegar vocês ali, já vai... Manda uma mensagem aqui para o nosso YouTube, a gente já vai pegar seu nome, para depois a gente entrar em contato com você, tá bom? Também. Cecília hoje passou um perrengue no DMV, hein, Cecília? Conta, bom, resume a história vou resumir. Conta. Todos vocês sabem. Comer um pão de queijo aqui, vocês sabem que eu sou tradutora do DMV. E aí eu acompanho as pessoas aí lá para fazer a prova do computador. Fala pro pessoal do Brasil o que é o DMV, porque tem gente DMV é o Detran. E tem gente que precisa fazer a prova no computador e não sabe falar inglês, então me contrata para ir até lá com eles para poder traduzir do inglês para o português. E eu faço isso, gente, desde 2007, já vão fazer 19 anos que eu sou tradutora. Aí eu cheguei no DMV hoje, aí pagamos, entrei para fazer a prova. Quando a gente sai, a pessoa fala assim para mim, essa sua carta aqui não vale, porque você precisa de uma outra credencial. Eu falei, não, tudo bem, mas qual que eu preciso? Não, eu não sei, eu vou ver. Aí ela começou a alegar que na carta faltava elementos. Tá faltando isso. Eu falei, não tá aqui. Aí ela levantava, ia falar com o supervisor, voltava e falava assim, tá faltando escrever que você pode entrar para fazer a prova. E eu falava, não, tá aqui. Daqui a pouco ela volta e fala assim, tá faltando você falar que você é tradutora de português. Eu falei, gente, tá aqui. Aí a terceira vez ela voltou e falou para mim, olha, 3 supervisores já me disseram que não vão aceitar. Que, infelizmente, a gente vai ter que desclassificar ou cancelar ou invalidar a prova dessa menina. Eu falei, você não vai fazer isso. Ela não tem nada a ver com isso, você não vai cancelar a prova, deixa assim, eu vou resolver. E me disse que documentação... Isso a fervura foi subindo. Eu já estava ficando muito brava. Bom, moral da história, eu não deixei cancelar a prova da menina e levantei-me e fui embora. Não passa 1h30, me liga a gerente geral do DMV, pedindo 1000 desculpas, que eles erraram. Eu tenho até o print, não vou botar porque eu não preciso ficar mostrando para todo mundo. Pedindo 1000 desculpas para dizer que eles cometeram um erro e que se eu puder voltar lá, porque foi um erro deles. E vocês sabem que para ir no Detran aqui, no DMV, você não entra se não tiver appointment. Eu não tinha appointment. Eu falei, olha, só que eu não tenho appointment. E foram 2 clientes. Ela falou, pode trazer os 2 que eu te atendo. Eu falei, então 1 hora estarei aí. Voltei. Pô, só faltou botar o tapete vermelho. Veio 3 gerentes vieram falar comigo, vem aqui, vou te atender aqui, vou te atender aqui, vou te atender aqui. Aí eu já estava assim. Aí quando eu sento para processar, a mocinha que está na minha frente, coitada, fiquei até com dó, porque ela não tinha nada a ver com isso. Ela fala assim, eu vou levantar. Eu falei, se você levantar mais uma vez, eu vou chamar a supervisora, porque eu já estou por aqui, porque eu não queria mais que ninguém levantasse. Bom, aí resolvemos a situação, mas só para vocês entenderem que o meu pai... Por que eu não fiquei muito... brava, eu fiquei brava, mas por que eu não girei a barraca, né? Eu virei a baiana, sei lá, virei a mesa, porque meu pai sempre dizia para mim assim, Cecília, você precisa deles mais do que eles de vocês. Então, com isso em mente, a gente às vezes engole uns sapos, que fala assim, vou ficar quieta, porque vai ter a hora, né? E teve a hora. Mas também o tal negócio, né, Cecília? Porque você sabia, você estava insistindo, porque você sabia que você estava certa. Né? Aqui em Las Vegas é notório, e todo mundo que mora aqui sabe, nós somos vários tradutores de DMV de português. E todos, em geral, todos, só gostam de ir no DMV da Flamingo, que é onde
mais a gente é conhecido, bem tratado, etc. Nesse DMV da Sahara, eles dão muitas complicações, só que como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu vou aonde vai, eu vou na Dequeira, eu vou em todos. Então eu brigo pelo que está certo, eu só fico chateada porque o meu cliente ficou lá, tendo que escutar eu discutindo com a mulher, por uma coisa que estava certa. E quando eu voltei, ela veio me pedir desculpa, e a gerente geral falou comigo, eu falei, pois é, mas foram 3 supervisores que negaram. Ela falou, eu sei. Eu falei, ainda fiz assim, 3, né? Porque se fosse só um, eu podia botar a culpa. Mas, e aí bom, a gente vê a falta de deles. a falta, assim, como o americano, ele é muito assim, né? Porque estava escrito, Cabresco, né? ela dizia para mim assim, você não pode traduzir para o português, porque estava escrito assim, do inglês e do espanhol, aí em seguida dizia, para português, só que ela só leu o que estava primeiro. Aí daqui a pouco ela vinha dizer assim, não, mas tem que estar escrito o que você vai fazer, tá lá, sabe? Uma idiotice tão grande que as pessoas fazem assim, ó, e não tem jeito. Aí ela foi pegar eu não te contei, né? Ela pegou um papel meu, eu falei, você devolve o papel. Ela falou assim, não, eu só fiquei uma cópia. Eu falei, não, é meu. Ela falou, mas é uma cópia, mas é meu, não deu autorização, então dá aqui. Peguei o papel, puxei e levei embora. Eu falei, desaforo? Mas, gente, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair, né? Porque às vezes a gente tem que ser assim. E eu quis voltar lá, porque eu tinha a opção de ir na Flamengo. Claro, para poder voltar para por cima, né? Para mostrar. Porque estou tirando aqui porque tem grampo nesse papel. E para eles poderem ver que a gente está fazendo a coisa certa. Vamos lá. Então agora, vamos falar um pouquinho sobre... Só para terminar do DMV. Tá bom. Quando vocês vão lá fazer prova no DMV, aqui tem 3 opções de documentação. Onde que eu mostro aqui? Aqui tem Real ID, tem Driver Authorization Card e tem Standard. Só para vocês que vão lá sem ninguém para ajudar, o Real ID é quando você tem o seguro social, ou quando você tem o Green Card, ou quando você é cidadão, ou quando você tem o Work Card, tá? E você tem o Social Security, está vigente. Eu tenho o Social que eu peguei há 20 anos atrás. Tá, mas você pegou, mas agora não tem nenhum tipo de documentação, não vale. O Driver Authorization Card é todo mundo que vai fazer prova, independente de vocês terem status imigratórios ou não. Esse é para todo mundo que vai tirar a carta, tem direito de tirar a carta. E o Standard é um intermediário. Estudante, visto de estudante que não tem seguro social, pode tirar essa carteirinha de Standard, tá bom? Gente, beijos. Fica com Deus. Até semana que vem. Com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, gente.